E aí, tudo bem? Suriel Portes aqui. Seja bem-vindo para a segunda aula da semana do mini dólar. Você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para ser lucrativo. Então, olha só, durante toda essa semana eu tenho te ensinado do zero como que você faz para poder ganhar dinheiro no ativo do mini dólar. O ativo do mini dólar é um ativo que você pode começar com pouco dinheiro, algo em torno de R$25 também, assim como o mini índice que eu te ensinei na semana passada. E mesmo que você tenha pouca experiência, você consegue começar aplicando estratégias muito simples e muito fáceis e ainda assim ter os seus primeiros ganhos, seus primeiros lucros no mercado. Como eu te falei na primeira aula dessa série de aulas do mini dólar, uma das coisas mais importantes que você precisa é saber aonde entrar e aonde sair. Na verdade, não apenas para o mini dólar, mas para qualquer outro ativo que você queira operar. Se você não souber aonde você deve entrar e aonde você deve sair, você acaba entrando no lugar errado e perdendo dinheiro. Por isso que aprender estratégias eficientes e lucrativas é uma das coisas mais importantes que um trader de elite precisa fazer. E para você poder ter resultados lucrativos, resultados assim como esses meus alunos que estão tendo aqui agora, você precisa realmente saber aonde entrar e aonde sair. Olha só os lucros que os meus alunos estão tendo. Eu comecei a fazer trade na bolsa de valores mesmo, bem na semana do Circuit Breaker. E naquela semana que estava uma loucura, alta volatilidade, eu ganhei R$5.500 e perdi 6.000. Então, eu fui atrás de um jeito certo de fazer isso, porque tinha um jeito certo de fazer, né? Se os bancos fazem é porque tem um jeito certo de fazer. Essa metodologia me colocou muito mais além do que eu imaginava, e hoje eu estou gravando hoje dia 8, hoje é dia 8, e até agora eu não tive nenhum dia de loss esse mês. Então, muito obrigado, Suriel e toda a equipe, e vamos que vamos rumo à elite. Meu amigo, eu acabei de fazer um trade, como está aqui aparecendo no gráfico, aqui no computador, no M15. A gente fez um trade aí pegando o 4PC, e mesmo com essa volatilidade do mercado, que está muito complicado, hoje está difícil da gente fazer, mas eu consegui ter um gain aí maravilhoso. Ganhei R$50 em 15 minutos. Todas essas pessoas começaram do absoluto zero, sem nenhuma experiência, e você também pode ter resultados assim, mas para isso você vai ter que aplicar as mesmas estratégias. Só que um ponto importante que você tem que ficar sempre, manter em mente, é o seguinte: cada ativo tem estratégias específicas para que você possa operar cada um deles, cenários específicos, então é importante que você tenha um arsenal de estratégias para que você realmente possa se dar bem em qualquer ativo. Assim como eu te ensinei na semana passada a operar o mini índice, nessa semana eu tenho te ensinado a operar o mini dólar. E uma das coisas mais importantes do mini dólar é você saber operar com base em scalp. O que é scalp? É um tipo de trade onde você entra e sai rapidamente das suas operações. E na verdade, se eu te mostrar aqui o resultado que eu tive hoje, olha só o resultado que eu tive hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, dia 17 de agosto. Eu fiz apenas 6 operações, e elas tiveram 100% de aproveitamento e foi um lucro superior a R$30.000 em 6 operações. Então, para você poder ter esse tipo de assertividade e poder ter ganhos assim também, você vai precisar aplicar as estratégias que eu vou estar te ensinando ao longo dessa aula. Então, recapitulando como que está funcionando a semana do mini dólar. Na segunda-feira passada agora, a gente teve a primeira aula. E nessa primeira aula eu te ensinei duas coisas. Eu te ensinei as principais corretoras para você poder abrir a sua conta de forma segura e começar a fazer os seus trades. Além disso, eu também te ensinei os 5 passos para você entrar e sair no lugar certo. Eu te mostrei uma estratégia. Nessa segunda aula agora, eu vou te ensinar a segunda estratégia mais eficiente do mini dólar, e nessa sexta-feira, nessa sexta-feira eu vou estar ao vivo com você para que a gente possa aprofundar ainda mais o conteúdo nessa sexta-feira. Então, olha só, nessa aula eu quero te falar sobre estratégia. Na aula 1 eu te falei sobre o poder do candle de força, sobre aqueles 5 passos para você identificar um dos melhores sinais e pontos de entrada.
Só que não é apenas de candle de força que vive um trader de elite. É importante que você saiba também outras estratégias. É aquela mesma coisa de sempre. Imagina, por exemplo, que você precisa desempenhar um serviço na sua casa e você chama um mecânico. E na hora que o mecânico chega na sua casa, ele abre a caixa de ferramentas dele e ele não tem a ferramenta necessária para poder desempenhar a tarefa que você solicitou para ele. O que você vai fazer? Você provavelmente não vai conseguir desempenhar aquela tarefa e vai mandar o cara embora. Então, você como trader não pode chegar no mercado sem ter a ferramenta, a estratégia para poder operar naquele dia. Porque cada dia é um cenário diferente, cada dia é uma história diferente que você tem que aprender a lidar e saber, acima de tudo, como interpretar aquela informação. Todo dia muda, então todo dia você tem que estar aplicando uma estratégia diferente e um trader de elite tem acesso às melhores estratégias e entende como operar em todos os cenários. Essa estratégia dessa aula de hoje, a mesma estratégia que os meus alunos estão aplicando e tendo resultados, é uma estratégia muito simples de figuras. O que seria figuras de mercado? Bom, olha só. O mercado financeiro, a gente utiliza análise gráfica para poder identificar o nosso ponto de entrada. O que é a análise gráfica? É eu pegar o meu computador ou o meu celular, olhar para o gráfico e fazer a análise gráfica. Bem simples. Só que dentro da análise gráfica, quando você olha para o ativo, você vai ver que, na verdade, o ativo está se movimentando em preços. Né? Ou seja, o preço aqui, por exemplo, pode ser 10, quando o mercado está lá em cima, está no preço 20, quando o mercado está aqui embaixo, está no preço 5 e assim por diante. Ou seja, o preço está sempre movimentando. E quando você começa a, dentro do gráfico, analisar o preço do ativo, o que você está analisando então? O preço, certo? E o preço dentro da análise gráfica se chama preço em inglês, action. Esse daqui é um termo muito utilizado no mercado financeiro, price action. O que é o price action? É a ação do preço, é a movimentação do preço. Quando você analisa o gráfico, você também está analisando o price action. E o price action ele funciona através de padrões comportamentais. Quais são os principais padrões de price action para que você consiga operar em alto nível e ter resultados lucrativos, seja no mini índice, seja no mini dólar, seja em qualquer ativo que você for operar. Nesse caso, a gente vai estar focando no mini dólar. Dentro do price action, a gente tem um negócio que a gente chama de figuras de mercado. Ou algumas pessoas chamam de figuras de price action. E existem duas principais figuras que são muito lucrativas no mini dólar ou em qualquer outro ativo que você venha a operar. Uma dessas figuras é a bandeira e a outra figura é o ombro, cabeça e ombro ou ombro, cabeça e ombro invertido. Eu vou te mostrar cada uma delas para que você saiba como você pode operar com base nelas. O mais importante aqui é o seguinte. Quando a gente está falando de figuras, existem dois tipos de figuras principais. Dois tipos de figuras. O primeiro tipo de figura são figuras de continuidade do preço. São figuras de continuidade. E o segundo tipo de figura é figura de reversão. De modo geral, quando o mercado está se movimentando, o preço está subindo, está descendo, e você está analisando a análise gráfica e o price action, você está procurando por oportunidades que, na verdade, sempre caem nesses dois aqui. Ou vai ser continuidade ou vai ser reversão. O que significa? Bom, se o mercado está subindo, você quer, obviamente, e sempre
junto com essa movimentação do ativo. Porque a pior coisa que tem é você querer fazer um trade contra o movimento do ativo, ou seja, contra a tendência. Ninguém consegue reverter o mercado. Se você está vendo que o mercado está subindo, vai junto com essa força do ativo. Não tenta querer fazer um trade contrário à força principal do ativo. Então isso é um trade de continuidade, é uma figura de continuidade. Reversão é quando você encontra um local onde o preço vai reverter. Exemplo, o mercado está fazendo uma movimentação de alta, daqui a pouco ele encontra um ponto de reversão e aí ele reverte. Normalmente lá em cima, nesse ponto de reversão, vai acontecer uma figura de reversão. Existem duas figuras que eu quero te mostrar aqui que funcionam muito bem no ativo do mini dólar. Tá? Então tem duas figuras que eu quero te mostrar para você poder operar o mini dólar. Uma delas é a bandeira e a outra é o ombro, cabeça e ombro ou o ombro, cabeça e ombro invertido. A bandeira é uma figura de continuidade. E o ombro, cabeça e ombro ou o ombro, cabeça e ombro invertido são figuras de reversão. Como que funcionam essas duas figuras? Desse lado de cá eu vou te mostrar como que funciona a bandeira. E desse lado de cá eu vou te mostrar como que funciona o ombro, cabeça e ombro ou o ombro, cabeça e ombro invertido. É muito simples. A bandeira, já que ela é uma figura de continuidade do mercado, o primeiro passo para eu identificar essa bandeira é identificar para que lado que o mercado está indo. Então, um exemplo, digamos que o mercado esteja em uma movimentação de alta, o mercado esteja subindo. Como que forma a bandeira? A bandeira forma quando o mercado está em uma movimentação de alta e ele começa a cair um pouco. Se você parar para ver, isso daqui vai ser como se fosse uma bandeira, aonde aqui é o mastro e aqui a gente tem literalmente a bandeira. Se o mercado está subindo e você vê essa figura se formando no gráfico, você vai ter certeza que é uma figura que vai continuar a movimentação de alta do mercado. No momento que esse ponto aqui é rompido, ou seja, no momento que o mercado atravessa esse ponto aqui, essa máxima da bandeira, você vai comprar, porque o mercado vai continuar subindo. Você, nesse exato momento, vai colocar o teu stop aqui embaixo dessa bandeira. Então, aqui vai ser o teu stop. Aqui foi o seu ponto de entrada. E o teu alvo vai ser o mesmo tamanho desse mastro aqui. Então, eu vou pegar esse tamanho, vou jogar após o rompimento e lá em cima vai ser o meu alvo. Na maioria das vezes, isso daqui vai me dar uma proporção de 2 ou até mais para 1. Nesse caso, um gerenciamento de 2 para 1. O que é gerenciamento de 2 para 1? Significa que o meu lucro vai ser 2 vezes o tamanho do meu prejuízo, ou seja, é uma proporção muito eficiente e lucrativa para um trader de elite. Então assim funciona uma bandeira. Mais uma vez, o mercado vai estar em uma movimentação de alta, ele vai começar a cair um pouco e vai formar esse desenho, como se fosse uma bandeira. Quando acontecer isso, ele romper para cá, você vai entrar exatamente no rompimento, vai colocar o teu stop abaixo disso daqui e você vai pegar isso aqui tudo, que é o mastro, e vai duplicar para o ponto do rompimento. Então vai ficar mais ou menos lá em cima o seu alvo, certo? Aqui foi a sua entrada e aqui é o seu stop. Então, na maioria das vezes, você vai ter uma proporção de 2 para 1 ou até mais, quem sabe, para a sua operação se tornar lucrativa. Isso daqui é uma figura de continuidade, é uma figura que acontece muito no mini dólar e você pode operar muito facilmente com essa figura. O ombro, cabeça e ombro é uma figura diferente, é uma figura de reversão, ou seja, quando você vê o ombro, cabeça e ombro acontecendo, normalmente o mercado vai cair ou vai fazer uma reversão se ele estiver caindo já. Por exemplo, imagina que o mercado está fazendo uma movimentação de alta. Quando ele faz esse desenho aqui, ó, ele cai e aí ele continua subindo e aí ele cai de novo e aí ele tenta subir, não consegue e aí ele cai de novo. Se você for olhar isso daqui, isso aqui nada mais é do que, se você imaginar aqui, isso aqui vai ser um ombro, isso aqui vai ser uma cabeça e isso aqui vai ser um ombro, certo? Ombro, cabeça e ombro. Quando o mercado faz essa formação, existem duas coisas essenciais que vão estar acontecendo aqui. A primeira delas é
um declínio do preço, ou seja, o início de uma queda aqui em cima. A segunda delas é a formação de uma estrutura de baixa. E a terceira delas é o rompimento disso daqui tudo, colocando realmente uma queda do mercado. Quando isso acontecer, você vai entrar exatamente nesse rompimento aqui, que é o que a gente chama de rompimento do pescoço, certo? Isso aqui é a cabeça, quando rompe aqui, corta o pescoço, né? Então, quando rompeu, aqui vai ser a sua entrada. O seu stop vai ser colocado acima desse ombro aqui, então aqui vai ser o seu stop. E o seu alvo, na maioria das vezes, é para deixar correr no que a gente chama de stop gain. Por quê? Porque se aconteceu essa figura aqui do ombro, cabeça e ombro, é porque o mercado está revertendo. Então você vai estar entrando exatamente no início do novo movimento do mercado. Se o mercado está caindo, você vai estar pegando essa queda inteira quando o ombro, cabeça e ombro acontece. Só que tem vezes que o ombro, cabeça e ombro acontece lá embaixo. Ou seja, o mercado está fazendo uma movimentação de baixa, ele está caindo, aí ele sobe, e ele tenta cair de novo, e aí ele sobe, e ele tenta cair mais uma vez, e ele não consegue continuar a queda, e ele dá um recuo para cima. Se você for parar para ver aqui, isso daqui é o ombro, isso aqui é a cabeça, isso aqui é o ombro, só que ele está de cabeça para baixo, então é o ombro, cabeça e ombro invertido. Quando ele rompe esse nível do pescoço aqui, você vai dar a sua entrada, aqui vai ser o seu ponto de entrada. O seu stop dessa compra, no caso, né, que você vai comprar, porque ele está invertendo. Aqui embaixo vai ser o seu stop. Logo abaixo desse ombro vai ser seu stop. E o seu alvo você vai deixar rodar, porque normalmente o mercado vai reverter. Se você for olhar aqui no meu gráfico, na tela do meu computador, você vai ver que hoje aconteceu o ombro, cabeça e ombro invertido no mini dólar e fez o mercado subir completamente. Se você for olhar aqui, o mercado faz essa queda. O mercado faz essa queda, aí o mercado sobe, e ele cai de novo, certo? Então aqui ele fez o ombro, e aí ele sobe, e ele deixou a cabeça. Ele tenta cair mais uma vez para continuar caindo, não consegue, e aí ele recua para cima. Então aqui ele fez o ombro, aqui ele fez a cabeça, e aqui ele fez o ombro, só que está invertido, está de cabeça para baixo. Quando ele rompe esse ponto aqui, é onde você vai dar a sua entrada. Você entra exatamente aqui. Seu stop você coloca aqui embaixo e você deixa o preço rodar para cima. E você vai ver que o mercado está lá em cima, após lá embaixo ter acontecido a figura de reversão do ombro, cabeça e ombro. Então, Price Action vem da análise gráfica e dentro do Price Action existem as figuras de Price Action. Eu te mostrei aqui nessa aula duas figuras essenciais. Uma delas uma figura de continuidade, que é o caso da bandeira, e a outra é uma figura de reversão, que é o caso do ombro, cabeça e ombro ou o ombro, cabeça e ombro invertido. E isso acontece quase que todo dia no mercado do mini dólar. O ombro, cabeça e ombro, o ombro, cabeça e ombro invertido e a bandeira. E você operando com base em Price Action e nessas duas figuras, você consegue ganhar muito dinheiro, assim como esses meus alunos aqui estão fazendo. Dá só uma olhada. Sempre busquei novas oportunidades, novos investimentos e com o mercado financeiro eu vi uma oportunidade muito melhor, muito mais simples e muito mais tranquila para eu conseguir fazer o meu tempo, não ficar preso a uma roda, uma rotina. Graças a Deus estou no positivo. Hoje mesmo fiz 2 gain, um de 80 e um de 76, estou te mandando até o relatório. Só que o mais importante disso tudo é não apenas você ter a estratégia para você poder entrar, mas você ter o leque de opções, o arsenal e a caixa de ferramentas completa com todas as estratégias. O que eu te mostrei aqui na aula 1 é uma estratégia e o que eu estou te mostrando aqui é uma outra estratégia. Nessa próxima sexta-feira eu quero te mostrar a terceira estratégia ao vivo para que você possa realmente operar no ativo do mini dólar e consiga ganhar dinheiro consistentemente. Mas ainda assim é importante que você saiba que quanto mais você vai se aprofundando no mercado, mais você vai precisando de outras estratégias mais eficientes. E é por isso que a minha mentoria fechada do Trader de Elite logo vai abrir as inscrições para esse final desse ano de 2020. E aí você vai ter uma nova chance para poder entrar e realmente se tornar um Trader de Elite e viver de bolsa de valores, assim como eu e os meus alunos fazem consistentemente, operando aqui no Brasil, no mini dólar, no mini índice e também em mercados internacionais, como é o caso do mercado Forex e o mercado norte-americano também, que fica aberto 24 horas por dia.
Eu espero que essa aula, onde eu te ensinei essas duas figuras de mercado, tenham te ajudado de alguma forma. Se você curtiu essa aula, deixe seu joinha aqui no vídeo. Eu queria que você comentasse aqui embaixo também se você ficou com alguma dúvida ao longo dessa aula e qual foi a sua dúvida. E além disso, quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal do YouTube, que é o maior canal de Day Trade do Brasil e, na verdade, é o maior canal de Day Trade do mundo inteiro. Nessa sexta-feira, então, eu vou estar ao vivo aqui no meu canal e eu quero te convidar para participar dessa mega aula ao vivo para que você possa tirar suas dúvidas e também aprender a terceira estratégia que eu tenho para te ensinar sobre o mini dólar. Mais uma vez, obrigado por ter assistido essa aula. Eu te vejo na sexta-feira.